Bate-papo com a Nutri. Bate-papo com a Nutri. Tem bate-papo com a Nutri, é quinta-feira e a gente vai bater um papo hoje com a Karen. Boa tarde, Karen, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre assim um bate-papo pra gente pegar muitas dicas, né? Tirar dúvidas. E hoje, principalmente, a gente vai aprender mais sobre alimentação e imunidade. Afinal, com a mudança do tempo, muita gente nessa época fica resfriado, o sistema, né, a imunidade baixa. Então a gente oscila muito. E a alimentação, gente, é primordial nesse momento. E a Karen vai falar justamente sobre isso. Como que a alimentação, Karen, influencia na nossa imunidade? O que a gente come alimenta tudo. As células de defesa não são só aqueles alimentos que a gente fala, vitamina C e tal, mas a questão de comer bastante carne, comer bastante peixe, legumes e frutas, isso vai deixar as células de proteção do sangue mais ativas. Então, isso é preventivo, para que a gente não venha pegar com facilidade os vírus que estão por aí. Mas tem alimentos que, assim, são mais ricos do que os outros. Tem. Às vezes você fala assim, eu como salada, né? É bem colorido o meu prato, mas às vezes ele não tem a quantidade de nutrientes que você precisa. É isso? Isso mesmo. Agora nós estamos muito na época da dengue, do Covid ainda. Agora, quando entra o frio, a gente vai ter mais a incidência das gripes. Então, são vírus que estão por aí. A gente não está livre de pegá-los. Se a gente come bastante carne, come bastante legumes de uma variedade em geral, a gente fica mais resistente a esses vírus. Mas mesmo assim, quando a gente já está com a enfermidade, então mais caldos, mais legumes, a gente tem o inhame, que ajuda muito na questão do sangue mesmo, do glóbulos vermelhos e brancos, ajuda na imunidade. A vitamina C, então laranja, poncã, a acerola, kiwi, então essas vão ajudar a gente a ter essa vitamina C mais alta. Vamos supor que você já está enfermo, que você está lá tentando se recuperar. Então, colocar uma alimentação, própolis ajuda muito a recuperação. Quando a gente faz aquele combo de zinco, vitamina D e vitamina C, que são aqueles efervescentes, eles ajudam nessa recuperação mais rápida da imunidade. Então, aí entra nessa questão alho, açafrão nos temperos. Então, esse vai deixar a nossa imunidade mais rica. São também anti-inflamatórios, ajuda na recuperação de vírus. Você comentou agora da laranja, acerola, tudo isso. Às vezes você pode ingerir no suco, né? Utilizar da criatividade para você colocar no seu dia a dia. Eu queria te perguntar uma coisa. Muita gente agora eu vejo que depois do almoço, principalmente, come uma fruta. Come principalmente laranja, alguma coisa que é cítrica. Me explica por quê? Isso faz a absorção mais rápida dos nutrientes que a gente ingeriu? A vitamina C está relacionada principalmente com a absorção de ferro. Então, por exemplo, o ferro ele não é tão fácil de absorver. Então, o das carnes absorve melhor, o ferro dos legumes já não tão bem. Quando a gente coloca junto a vitamina C, absorve com muito mais facilidade. Então, temperar a salada com limão vai ajudar na absorção de ferro. Chupar uma laranja depois do almoço também vai ajudar na absorção de ferro. Tirando que logo a fruta depois do almoço te ajuda a controlar aquela vontade de comer um doce ou até de comer muito mais no almoço. Coisas cítricas seria o principal, você ingerir frutas cítricas. Isso ajuda na absorção e é justamente para a imunidade. Melhora na imunidade. A gente comentou do alho, né, do açafrão. Muita gente, às vezes, pega um tempero pronto e tá esquecendo que ali tem muitos nutrientes, são ricos em nutrientes, né? Amassar um alho e colocar no feijão, isso já ajuda, isso já nutrientes, né, diretamente ali na comida. Às vezes você fala, não gosto de comer. Dá um jeitinho de amassar, esconder nas legumes. Faça um teste. Se você estiver enfermo, se recuperando de dengue, se recuperando de Covid, faça um caldo com bastante alho, com bastante açafrão, legumes, um frango que a digestão é mais fácil. Você vai ver que você vai se recuperar muito mais rápido. Nutri, queria te perguntar outra coisa. Eu vejo muito pessoal tomando shot da imunidade, principalmente de manhã em jejum, né? Pega até água morninha. Como é que é isso? Funciona mesmo? Funciona. O que tem nesses shots, na maioria das vezes, são alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, vai ter o limão, a cúrcuma é muito presente, o gengibre é muito presente. Na maioria deles também tem algumas gotas de própolis, que também é anti-inflamatório. E você consegue tomar eles em uma vez só, uma quantidade pequena. Faz concentrado aquele shot, toma de manhã. Isso você vai se doutrinar em consumir todos os dias uma quantidade desses nutrientes.
nutrientes. E se você não gosta, tem como suplementar. Tem, e também tem como você consumir eles ao longo do dia. Então, não precisa tomar de uma vez só, numa golada só, algo que você não está conseguindo. Mas aí o açafrão você coloca num caldo, na comida, coloca o alho mais nas suas comidas. O própolis, pode tomar ele num suco, em alguma outra coisa. Não precisa ser necessariamente em forma de shot. Outra coisa, principalmente nesse momento, a gente lembra sempre da hidratação. Preciso estar bem hidratada, né? Além da alimentação, a hidratação é primordial também. Para a recuperação, a hidratação é fundamental, não só a água. Então, por exemplo, agora nos períodos, está muito comum a dengue, não está tendo apetite para se alimentar. Então, daí colocar mais sucos, mais caldos. Tem a sucoterapia que a gente utiliza, que é sucos com legumes, com frutas. Consegue colocar o inhame cru batido, junto com uma laranja, com mel. Além de te hidratar, também vai te dar uma carga desses nutrientes que vai ajudar para a recuperação. Gente, o inhame é super legal, né? Dá para fazer várias receitas. Eu vejo gente que faz danoninho de inhame. Enfim, é buscar informação, criatividade mesmo para você consumir, que às vezes no dia a dia falta isso, né? Só o inhame cozido, ele não é muito prazeroso de consumir, ele não é muito gostoso. Mas daí você bate ele num caldo com mandioquinha, com cenoura, com frango, fica muito bom. Coloca ali o alho e o açafrão, que vai ajudar nessa parte anti-inflamatória também. No suco, aí coloca, tem uma receita bem legal, que é o inhame cru, a laranja, um pouquinho de mel. Pode colocar umas gotinhas de própolis também nesse suco. Aí vai ficar mais agradável de consumir. Só que uma só, eu vou fazer um suco, vai resolver? Não. Faz 2, 3 sucos para tomar ao longo do dia. Faz caldo na hora do almoço e na janta. Faz isso durante uns 3 dias. Você vai ter uma recuperação excepcional. Não é fazer no mesmo dia, achar que no outro dia vai acordar melhor já, né? Vamos dizer assim, você tem que manter diariamente isso para manter a sua saúde e manter o seu sistema imunológico sempre protegido. Porque o que tem acontecido é que as pessoas estão deixando de comer durante a enfermidade e só tomando água. Então, ela baixa a carga de nutrientes muito alta. Então, em vez dela estar aumentando a carga de nutrientes para a recuperação, vai lá embaixo. Então, aí a recuperação é muito mais lenta e dolorosa. E outra coisa, sempre procurar alimentos coloridos. Eles têm mais nutrientes? Os alimentos coloridos têm mais nutrientes. Ai, gente, tem gente que não gosta de comer beterraba, né? Não gosta de comer couve. E justamente esses que são mais pigmentados, eles têm mais nutrientes. Cada um deles para uma coisa. Então, os antioxidantes, eles são mais arroxeados, mais vermelhos. Então, entre as uvas, beterraba, romã. E ele faz bem para quê? O antioxidante, ele combate o envelhecimento das células. Então, não só fisicamente, esteticamente, mas as nossas células do nosso corpo mesmo. Então, câncer, células que estão já envelhecidas, ele vai diminuir esse envelhecimento precoce das células. Olha que interessante, eu não sabia disso. E das cores verdes? Principalmente fala assim, tem que comer coisa verde escuro, né? A avó sempre fala, tem que bater um suco de couve com limão, colocar gengibre. Faz bem para quê? Ajuda na imunidade, também na parte sanguínea, também muitos deles têm muito ferro, entendeu? Ajuda no quem intestino. tem anemia. As folhas, elas têm um resultado muito bom no intestino. Então, tem gente que tem o intestino muito ressecado, mas praticamente não consome folhas. Esse tipo de fibra que tem nas folhas funciona muito bem para o intestino. Olha só, a gente fica sabendo é muito legal o bate-papo, porque é curiosidades que a gente não imagina. A gente sabe que tem que comer, sabe que tem que comer colorido, mas não sabe para que serve, né? Da importância daquele alimento. Sim. Queria saber se existem algumas recomendações também específicas de alimentação para fortalecer principalmente crianças, idosos, porque às vezes tem coisa que não quer comer, tem uma certa dificuldade. Os sucos dão tão certo para os idosos quanto para as crianças, porque às vezes ele não vai comer ali aquele legume íntegro, mas se for bem batido num caldo com bastante alho, ele vai consumir. Os sucos a mesma coisa. Então, o suco de beterraba, não come a beterraba, mas a beterraba com laranja, a cenoura na parte de sucos também funciona bem. Então, os caldos e os sucos também é uma boa recomendação para as crianças e para os idosos. Não tem diferença, né? Não tem diferença. A alimentação da criança para o idoso é muito similar. Então, pensando na mastigação, pensando na deglutição, pensando em ter todos os nutrientes em uma preparação só. E por conta da faixa etária, tem coisa que assim a criança pode comer ou não? Igual mel, né, própolis. Ela pode ingerir isso? O mel é interessante porque o mel, quando a gente compra mel
que é tem uma toxina, pode ter uma toxina no mel, e as crianças com menos de 2 anos, elas não estão preparadas para ter esse consumo, mas essa é a única restrição. Então, crianças acima de 2 anos, 3 anos já pode consumir o mel normalmente. E aquele xaropinho também, que geralmente é quando a pessoa já tá gripada, né? Ah, eu tô tossindo, eu tô sentindo um pouquinho de mal-estar, agora vamos tentar fazer um xarope em casa, um xarope caseiro. Como que eu posso estar fazendo isso? Qual que receita que você passa para pessoa que, assim, já tá acamada, já tá com gripe, mas quer se tratar com um xaropinho caseiro? Limão, gengibre, mel ajudam muito nessa questão. Se for fazer um chá, um xarope caseiro, vai ajudar muito. É o principal, né, gente? Sempre se repete. É sempre o mel, o alho. O que tem de fundamental no alho que ele serve para praticamente tudo? O alho é anti-inflamatório, então ele combate até as bactérias. Então, o mel, ele é bem o alho é bem anti-inflamatório. Então, assim, mas não há necessidade de bater um alho num suco ou de comer ele cru. Você vai lá, não tosta bem ele no caldo, mas coloca um alho mais cruzinho ali, que vai se manter aquelas propriedades anti-inflamatórias. Eu lembro que a gente ralava o alho para ficar bem pequenininho, que daí ele pigmentava o sabor no mel. E daí ficava fácil. Aí pegava uma colherzinha e sempre uma colherzinha durante o dia já era o suficiente, era o que tinha, o que bastava, fazia aquele E ajuda mesmo. e ajuda mesmo. Independente também se tá gripado ou não, pode fazer. Pode fazer, só não é muito agradável. As crianças não aceitam muito mel, o alho em bebida. Mas se for ali, se ele perder um pouco o sabor pro mel, o mel adoçar e a criança consumir, não tem problema nenhum. Às vezes fica mais fácil o mel entrar nos sucos e o alho entrar nos caldos. Gente, e agora vai chegar o inverno, faz diferença a gente tomar caldo. Todo mundo procura um caldo, uma receita assim, uma sopa. A gente consome mais legumes, né, durante essa época do ano. Então, aproveitar essa temporada que tá chegando o inverno, daqui a pouco começa a esfriar, e a gente consegue se adaptar, porque tem muita gente que tem dificuldade, né? Sim, caprichar nesses temperos sempre. Coloca bastante alho, coloca açafrão, que também é anti-inflamatório, e capricha nesse caldo para que ele fique. Não é aquele caldo só de batata e macarrão. Por Aquele favor. ralinho, né? Tem que colocar bastante legume, tem que caprichar nos temperos naturais. Coloca uma carne ali, sempre ter carne. Se a digestão não tá muito boa, tá enfermo, coloca um frango, um peixe, que a digestão é mais fácil. Se não, coloca uma carninha moída. Não pode deixar de consumir carne. Não pode, porque ela vai favorecer a imunidade lá frente ao sangue. As células do glóbulos vermelhos, elas estão nas carnes. Entendi. Então, se eu tô nessa fase, né, debilitada, eu preciso de proteínas para os meus glóbulos vermelhos. E só a carne tem esse nutriente. Os outros também têm, mas a gente tem que pensar que a carne, ela tem uma quantidade maior desse tipo de nutriente, igual ao ferro. O ferro a gente tem tanto na carne quanto nos legumes, mas a disponibilidade de absorção da carne é muito melhor. E em relação a porções, que às vezes a pessoa come carne, mas será que come a quantidade certa? Como é que a gente faz esse cálculo? Em geral, comendo ali cerca de 100 no almoço, 100 na janta é o suficiente. É uma base para todo mundo. Uma base boa. Uma base para todo mundo. E com relação aos legumes, que às vezes assim, comi brócolis, amanhã eu vou comer couve, amanhã eu como cenoura. Ou interessante eu ter mais variedades. Não precisa ser variedades todos os dias, ter de todo tipo de legume, mas uma escumadeira de legume e alguma folha faz muita diferença. Então não precisa ser uma quantidade grande, não precisa ser uma variedade grande, mas o interessante é que tenha todos os dias. Todos os dias tem que comer carne, seja ela frango, uma salada. É o prato principal, isso não pode deixar de ter. E a gente coloca o feijão e o arroz como principal. E a gente não lembra dos legumes e das folhas, mas eles são tão importantes quanto o arroz e o feijão. Isso é verdade, a gente lembra sempre do feijão, do arroz, mas a gente às vezes passa, né, sem legumes nenhum. Mas o feijão também ele é super importante, né? O feijão também é super importante. Os grãos têm mais dessa proteína, desse ferro que tem na carne. Então, na falta de uma carne, os grãos suprem muito bem. Independente se você às vezes não gosta. Tem diferença isso de feijão carioca, feijão preto? Eles têm diferença igual aos legumes? Pouca diferença. Se você não aceita bem o feijão carioca, o feijão branco entra muito bem. Na introdução alimentares com crianças, elas não aceitam feijão carioquinha ou teve algum trauma, não quer. O feijão branco, ele faz um caldo muito mais claro e a aceitação é melhor. Mas se o seu filho prefere só o branco, prefere só o preto,
tudo bem. Não precisa insistir em um só. Não tem tanta diferença, né? Não tem. Eu queria saber quais, assim, as principais dicas e orientações. A gente já falou de um pouquinho de tudo, mas que a gente não comentou ainda, Karen. Eu acho que mais essa questão da hidratação mesmo. Então, na hidratação, para dengue, por exemplo, a indicação é de 5 a 6 litros. Então, é uma quantidade grande. Não significa que é 5, 6 litros de água. Mas entra uma água de coco, entra os Gatorades, entra os sucos de frutas, entra muito, limonada, suco de laranja, fazer um suco que tenha frutas e legumes, como um suco verde, como um suco de beterraba com laranja, ajuda muito. Se tiver a oportunidade de colocar um própolis nesses sucos, vai melhorar ainda mais. Então, é uma hidratação. Na maioria das vezes, não tem aceitação de alimentos sólidos. A gente está enjoado, não quer se alimentar. Então, se você conseguir colocar umas 2, 3 garrafas de sucos, mais 2 caldos, almoço e janta, e complementar com a água, vai funcionar muito bem. Faz como se fosse uma dieta de líquidos. De líquidos. Mas cheia de nutrientes. Mais cheia de nutrientes. Que daí você tem essa recuperação, essa evolução mais rápido. Principalmente agora que a gente vê muitos casos de dengue. Tem muita gente também falando assim que não tem apetite, né? Se sente assim fadigado, não tem gosto às coisas. O sabor das coisas não estão bom. É o que a gente ouve muito, que o sabor da comida não tá boa, que não desce, que tudo é ruim. Então, o líquido ele vai ter uma aceitação melhor, mas não coloque um líquido sem nutriente, porque você não está se alimentando. Então, procura colocar o máximo de nutrientes possível naquele líquido. Aquela sopa com muito caldo, com muito legume, com temperos bons. Aí vai lá e faz aquele suco, não faz só aquele chazinho que quase não tem nutriente. Coloca suco mesmo, coloca fruta, coloca legume no seu suco. Quanto mais nutriente puder colocar nesse líquido, melhor. Não é só água, viu, gente? Só água e Gatorade, principalmente, que o pessoal lembra. Ajuda muito na desidratação, mas não ajuda na nutrição. Tem que ver as duas partes, né? Nutricionista, queria muito agradecer a sua presença. Foi um bate-papo cheio de muita informação. Inclusive, se você não conseguiu acompanhar desde o começo, tem a nossa live salva lá no Facebook. Só pesquisar 104 Goiueria. Daqui a pouco a gente libera os cortes. E se você tem dúvida, né? Às vezes a gente não conseguiu dar tempo aqui de abrir para a audiência participar. Manda pra gente. Manda direto também pro Instagram da nutricionista Karen, né? A Karen tá sempre lá fazendo um bate-papo bem legal, sempre respondendo caixinha de pergunta. Deixa aqui pra gente as suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho. É @Karen Modafares mesmo. Meu consultório fica no Santa Maria. Pode entrar em contato comigo tanto no hospital quanto pelas redes sociais. Fácil, gente, encontrar a Karen, então. Karen, obrigada pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Você está ouvindo o Almanac. 104. Oferecimento Farmácia São João, em Goiuerê, na José Bonifácio.